Olá, a paz do Senhor Jesus, está começando mais uma inspiração do texto, hoje, um horário diferente, quinta-feira, agradecemos a você que está aqui conosco, fizemos algumas mudanças, eu creio que você está vendo, o cenário novo, nós estamos investindo, agradecemos a Igreja de Santa Sofia, que tem nos dado esse auxílio, esse apoio, na pessoa do pastor Elir Miotti, e aqui comigo, meus amigos, pastor Felipe Blondet, pastor Wanderson Amorim, é uma honra ter os senhores aqui conosco. Nós estamos mais uma vez com mais um capítulo para nós abordarmos e esperamos que seja bênção para a sua vida. Pastor Felipe, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Felipe, e ao meu amigo telespectador que está nos assistindo nesse momento. Para nós é uma honra muito grande estar aqui mais uma vez participando desta série na inspiração do texto. Pastor Wanderson, a paz do Senhor Jesus, meu amigo. A paz do Senhor Jesus, para mim também é uma honra mais uma vez poder participar dessa série, mais um episódio na inspiração do texto, aqui na Web Vídeos Inspirações. Agradecido a Deus pela oportunidade de estar aqui com o pastor Felipe Blondet, pastor Felipe Golfito. Estamos aí para mais um capítulo abençoado da Palavra de Deus. E eu vou começar hoje com o meu xará, pastor Felipe Blondet. O senhor fez uma avaliação no capítulo anterior. O senhor poderia, para os nossos amigos, fazer apenas um pano de fundo para nós partirmos para esse capítulo 35? Então, pastor Felipe, como estávamos falando no episódio anterior, no capítulo 34, Jacó chega a Siquém, ali se estabelece sem a aprovação de Deus, nós vemos o que acontece. E ali ele oferece um altar e não vemos Deus em momento algum se manifestar para Jacó. No final de toda a história, que foi o fim do episódio, nós vemos o Senhor novamente aparecer para Jacó. E aqui nesse momento, agora dá diretriz para Jacó seguir o rumo correto da sua vida, que é agora voltar a Betel para cumprir o voto que ele havia prometido há alguns anos atrás, quando ele passava fugindo do seu irmão. Pastor Felipe, o voto que o senhor se refere é o voto do capítulo 28. A minha pergunta para o senhor, esse voto que Jacó fez, havia necessidade dele fazer esse voto? Não havia necessidade, porque o Senhor, quando encontra com Jacó, nesse momento em Betel, e dá a visão, o sonho a ele, o Senhor faz todas as promessas que tinha feito Abraão para Jacó. Disse que abençoaria, enfim. Jacó, nesse momento, precipitadamente faz um voto ao Senhor. Podemos ler? Sim. Capítulo 28, versículo 20 ao versículo 22. E Jacó votou um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer e vestido para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Foi esse o voto que Jacó fez com Deus nesse momento. E agora ele está numa situação, pastor Wanderson, em que ele foi um pai omisso, só que essa sua omissão lhe causou um problema. Tudo dá-se a entender que não era a vontade de Deus que ele ali permanecesse. Ele vai se estabilizar naquele lugar, ele vai levantar um altar em adoração a Deus, mas tudo indica que não houve a aprovação de Deus, e ali ele passa por momentos de provações que nós estudamos no capítulo 34, que foi aquele fato triste, e todo o desenrolar daquela história de engano, de morte, aquela trama terrível que culminou em grande provação para Jacó, porque não era a vontade de Deus que ali ele permanecesse no nosso entendimento. Perfeito. E nós vemos assim, então, um padrão diferenciado entre a ida e a volta. Na ida, Jacó parte de Berseba, Betel, Padã Arã. Na volta, ele não volta direto a Betel. E agora, pastor Wanderson, a gente tem uma ordem do Senhor, depois de todos os problemas que aconteceram. Que ordem é essa que o Senhor dá para ele? O Senhor vai despertar, através de uma ordenança, a Jacó do seu voto. Ele havia feito um voto, como o pastor Felipe bem colocou, e antes dele sair, pastor Felipe, de Padã Arã, da casa de Labão, Deus havia feito uma ordenança mais expressa a Jacó.
que ele voltasse à sua terra, a terra da sua parentela, a terra dos seus pais. Então nós vemos que há um objetivo de Deus que Jacó volte à sua terra, a Berseba. Só que ele para em Siquém, e ali em Siquém ele vai encontrar problemas, muitos problemas. Mas o que a gente vê é que parece que há uma ordem expressa de Deus para que ele volte a Berseba, mas ao mesmo tempo há uma expectativa de Deus para que ele se lembre de Betel. Mas infelizmente Jacó não se lembra de Betel, e é necessário que o próprio Deus, né, depois de toda a provação que ele passou, venha lembrar a Jacó do seu voto. Então nós temos aqui no verso de número 1 do capítulo 35, o versículo onde Deus vai falar diretamente para Jacó que ele deveria voltar e cumprir o seu voto em Betel. Quando Deus vai dizer, o versículo vai dizer: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, seu irmão. Então ele deveria voltar a Betel. Era a vontade expressa de Deus que ali ele retornasse. Perfeito. E pastor Felipe, a partir do momento em que Jacó ele toma então a iniciativa de voltar à obediência, o que nós vemos a partir disso? Um fato interessante que nós não vimos na atitude de Jacó no capítulo anterior, que nós vemos agora, é o fato dele tomar agora as rédeas da família, a liderança. Nós vemos isso no capítulo 34, no episódio anterior, ele ser omisso a todo momento diante das situações difíceis que acontecem. E no momento em que Deus fala para Jacó aqui de novo: eu sou o Deus que te apareceu em Betel quando fugi do teu irmão, ele volta, parece que dá aquele start em Jacó, e ele acorda, e ele toma a liderança da família, e começa a tomar atitudes que ele não havia tomado antes, que trouxe transformações à família, trouxe bênçãos, na verdade, depois disso, de Deus reafirmando as bênçãos de novo na vida de Jacó, tudo por causa dessa atitude que ele toma. E Deus ele se compromete em guardar Jacó, porque no texto diz que o Senhor colocou terror nos moradores da terra. Era um povinho pequeno, e o Senhor ali toma essa medida de proteger Jacó com a sua família daqueles povos ao redor. Quando Jacó ele se propõe, ele se desperta para lembrar do compromisso, do voto que ele havia feito, ele começa a ser novamente protagonista de obediência, e ele se propõe a obedecer o que Deus estava exigindo dele, de voltar a Betel. E logo que ele se propõe, e ele faz aquilo que eu vou chamar de como se ele estivesse se preparando para um culto, ele começa a conversar com os seus parentes, com os seus servos, e eles tiram os ídolos que ainda havia na sua casa, e eles começam a se preparar. Ele palestra com aquelas pessoas, mostrando para elas a necessidade que ele tinha de retornar a Betel, para que a aliança de Deus para com ele continuasse de pé, porque foi a ordem de Deus, volta para a tua terra, para a tua parentela, e eu serei contigo. Jacó estava tão perto do seu objetivo, ele já tinha mais ou menos cumprido ali, eu posso dizer mais ou menos 80% do caminho até a sua obediência completa. Agora ele tinha parado bem próximo. Então quando ele age na direção da obediência, acontece o que o pastor Felipe Blondet acabou de passar, Deus começa a se manifestar na vida de Jacó, mostrando para ele a sua proteção. Os povos estão com terror, e há ali uma proteção de Deus sobre a vida de Jacó e daqueles que estavam sobre o seu comando. A partir do momento da obediência, então parece que uma reconciliação entre Jacó e o Senhor, e a sua casa. Pastor Felipe, quais os exemplos, as lições práticas que nós temos a tirar já nessa parte do texto? Primeiro, como nós estávamos falando no episódio anterior, a questão do pai, que toma a liderança e rédea da família. Isso
fundamental, né, em toda a família e em todo lugar, que o líder, né, quem está à frente, tome o posicionamento para a mudança dos demais. Nós vemos nesse texto a questão deles estarem com ídolos. Nós às vezes pensamos que os ídolos são só os que Raquel trouxe da casa do pai. Eu imagino aqui, o texto não diz, que eles também pegaram ídolos dos siquemitas. Eram 8 ou 10 anos que eles estavam juntos. Estão criando costumes, negociando. Eu acho que até no momento do saque da família de Jacó ali, a cidade de Siquém, foram levadas muitas coisas. E ele, nesse momento crucial, ele tira os ídolos. Isso para nós, para que você se achegue a Deus, para que você ouça a voz de Deus novamente, eu acho que é sempre necessário nós tirarmos algo que às vezes prejudica o nosso relacionamento completo com Deus, porque Deus manda ele subir, Deus não dá diretriz do que ele tem que fazer. Isso é Jacó que no seu momento ali de comunhão com Deus, de entendimento, ele faz isso, tira os ídolos, santifica as vidas, e o santificar a vida era mudança de atitudes, de pensamentos, troca de vestes, purificação mesmo de separação de corpos, eu imagino, né, a questão da santificação, para que eles pudessem chegar a Deus, de fato, ali, e prestar um culto ao Senhor, de maneira que o Senhor se agradasse do culto deles e respondesse de forma positiva ao culto e ao altar que ele faria em Betel, onde ele havia prometido. Nessa caminhada, que Jacó disse, né, lá na frente para Faraó, ele vai dizer que os seus dias são poucos dias e maus, porque Jacó sofreu, né, pastor Felipe? Jacó sofreu, a caminhada de Jacó foi uma caminhada de sofrimento e de muitas consequências de pecado. O texto vai dizer para nós que vai encontrar o seu pai. E o texto vai dizer para nós que a escrava de Rebeca vem a falecer, uma das perdas que vai existir nesse texto, né? E Rebeca sumiu na história, pastor. Rebeca, acredito eu que Rebeca já está morta aqui a Bíblia não diz, porque ela diz no capítulo 27, quando ela despede Jacó, que vai mandar buscar ele. E isso nunca acontece. O ato de Rebeca dizer, ali no momento em que Jacó fica com medo de ser descoberto pelo pai, no momento que ela diz assim, se ele descobrir e te amaldiçoar, que a maldição recaia sobre mim. Jacó não é amaldiçoado, nós sabemos disso, ele é realmente abençoado enganosamente pelo pai, quer dizer, o pai enganado abençoou Jacó no lugar de Esaú. Porém, eu vejo isso em consequências na vida de Rebeca, porque o texto não... Ela some da história, conta a história da morte da ama dela, Débora, mas não conta a história da morte e do sepultamento de Rebeca. Isso é muito interessante, porque assim como Rebeca, nós temos também a palavra de Raquel, que vai dizer ao seu esposo, ou eu vou ter um filho ou eu vou morrer. Ou você me dá um filho ou eu morro. A gente viu, estudamos sobre isso, ela tinha ambição em ter filhos, aquilo ali era uma idolatria. Não era porque ela estava querendo ser mãe, ou porque ela estava querendo cumprir o projeto de Deus. Na verdade, ela queria brigar com a sua irmã e estar acima da sua irmã. E, pastor, infelizmente, esse vai ser o final de Raquel. Exatamente, meu amigo. O retorno de Jacó até o ponto onde ele deveria chegar, que Deus queria, vai ser marcado por alguns momentos de luto, né? De algumas decepções também. Dentre esses, mesmo apesar de a gente ter visto que após ele ter adorado no altar construído, Deus vai o abençoar, mas a caminhada dele até a sua casa é uma caminhada de lágrimas, né? Ele está ali já pertinho de concluir seu retorno, mas a sua esposa querida vai vir a falecer exatamente no momento de um nascimento de um filho que eu creio que ainda era esperado, né? O seu segundo filho, como nós sabemos, ela era estéril e ela realmente falou essa palavra, né? Dai-me filhos, senão eu morro. E Deus deu a ela esse filho e exatamente de uma forma detalhada a Bíblia descreve que no parto desse filho ela vai vir a falecer, né? E é mais uma tristeza para a vida de Jacó, mais um luto que ele tem
após o luto de Débora, que é a serva de Rebeca. Agora, voltando na questão do filho, Benjamim, o nome seria Ben. Me explica para nós a questão do nome do filho, pastor Wanderson. No momento de dor ali do parto, né, ela ainda teve a oportunidade de dar nome ao seu filho, e ela deu o nome do menino de Benoni, que tem um significado que é o filho da minha aflição, ou filho da minha dor. Mas Jacó vai intervir nesse nome, ele não concorda com esse nome e ele troca de Benoni para Benjamim. Creio eu, quem sabe, né, pelo fato dele ter tido um nome que acompanhou ele de uma forma negativa, ele não queria que talvez o seu filho tivesse um nome que iria lembrar de algo negativo. Então ele vai mudar de Benjamim, de Benoni para Benjamim, que é filho da minha destra, né, filho da minha força, filho da minha riqueza, algo desse tipo. Então a gente vê que Jacó intervém nesse detalhe aí do nome do seu filho para que a criança talvez não carregasse um nome com significado negativo como ele carregou. Né? E pastor Felipe, o senhor falou sobre a questão patriarcal e a liderança familiar, vem aqui formando novamente uma preferência, que a gente sabe, né, que a esposa amada é Raquel, e Jacó vai transferir isso para o filho. Pastor, isso é prejudicial na família? Com certeza é totalmente prejudicial o que ele faz, até mudar o nome a Benjamim. E isso a gente vai ver no próximo episódio, as consequências dos atos de Jacó com o filho José e com o filho Benjamim, no caso mais com José, que é mais velho que Benjamim. O fato da preferência de Jacó por um filho em detrimento ao outro trouxe sérias consequências à família novamente. E pastor Wanderson, os irmãos viveram juntos por algum tempo, a família viveu junto por algum tempo, o senhor pode nos ajudar nessa questão? Tudo dá a entender que sim, que houve um período ainda, né? Jacó, ele conclui a sua viagem, ele chega até Berseba. Jacó vai ver ainda seu pai vivo, né? Isaac ainda vai conhecer os seus netos, e tudo dá-se a entender através dos próprios textos da Bíblia que primeiro ele vê seu pai, ele ainda consegue voltar à sua casa, e lá no capítulo 36, né, nós vamos ver que houve em algum momento um convívio entre Jacó e Esaú, porque a Bíblia vai dizer que em algum momento Esaú ele escolhe ir para a região de Edom, ele escolhe morar na montanha de Seir, isso devido ao fato de que o gado, né, o rebanho de Esaú e de Jacó já eram tão grandes, eles haviam enriquecido de tal forma que a terra já não sustentava, já não comportava o gado deles. Então tudo isso nos faz entender que durante algum tempo, que a gente não tem como precisar quanto tempo foi, mas que houve ali um convívio pacífico em família, eu posso dizer que a própria Bíblia nos mostra isso claramente, o que remete ao que nós tanto falamos aqui no estudo do capítulo 33, né? Que o perdão entre Jacó e Esaú foi um perdão com certeza sincero e genuíno. Eu acredito com certeza, como o pastor Wanderson disse, o perdão entre ambos foi genuíno, mas os filhos de Esaú crescem com aquele pensamento de que o meu tio roubou a bênção que era dos meus pais. Enfim, quando os dois líderes se consertam, meu entendimento é que eles não repassam isso para os filhos. Aí vem um grande problema. O fato de muitas vezes nós criarmos problemas em alguns ambientes e às vezes nós repassamos essas situações para os nossos filhos e às vezes nós ficamos bem, mas os nossos filhos crescem com isso, com esse pensamento de que meu pai tinha problema, minha mãe, fulano tinha. Eu acredito que os pais não trabalharam isso na mente dos filhos. A questão patriarcal, eu já falei no episódio passado, a gente conversa muito sobre isso, que os homens que são referência de fé, em termos patriarcais, eles são péssimos de referência, né? São bons exemplos para se usar no restaurante da família, né? Pastor Linhote, aí esses homens aí que liderança familiar não tiveram nada. Pastor Wanderson, qual a aplicação que o senhor deixa para nós nesse estudo?
a aplicação que eu deixo sobre a vida de Jacó, lembrando aí pelos colegas a vida de Abraão e fazendo um contraste, Abraão foi um homem que tudo que Deus mandou ele fazer, ele de uma forma rápida, sem questionamentos, ele fez, né? Deus mandou que ele circuncidasse os filhos, ele circuncidou automaticamente. Deus mandou que ele oferecesse o seu filho, o seu único filho, ele sem questionar foi lá e prestou aquela oferta a Deus daquela forma que nós sabemos o desfecho. Jacó, ele é um homem que ele conta mais a nossa história, né? Jacó é mais povão. Jacó, a gente se identifica mais com ele, porque ele vai ser um homem que vai ter na vida dele, ele vai ter altos e baixos, né? A vida de Jacó é igual um exame de ecocardiograma, né? Tem subidas e descidas, porque ora ele é obediente, como nós vimos nessa lição, ora ele é esquecido, ora ele é omisso, ora ele quer fazer voto, ora ele esquece do voto. Então nós vemos que, aplicando a nossa vida, a vida de Jacó, fazendo um resumão aí da vida dele, nós temos muito o que aprender com ele, no sentido de que o inteligente, ele aprende com seus próprios erros, né? Mas vamos dizer que o sábio aprende com o erro dos outros. Então, nós, sendo sábio, nós vamos ver a vida de Jacó, vamos ver os erros que ele vem a cometer e procurar não repeti-los na nossa vida, né? Estar sempre atentos às ordenanças que Deus deu na nossa vida, porque Jacó estava aí, como eu disse, 80% já do caminho concluído, mas uma parada que ele deu, né, criou todo esse desfecho que veio trazer tanto sofrimento para a vida dele. Então acho que a gente acaba se vendo em Jacó de alguma forma e procurar aprender com os erros dele para não praticar, e aprender também com os acertos desse grande homem de Deus que com certeza tem muito a nos ensinar. Pastor Felipe, nós estamos encerrando esse trabalho, mas antes eu quero pedir ao senhor que faça uma oração para que o senhor possa abençoar esta programação, por favor. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento que passamos aqui, por este espaço, Senhor, falando da Tua Palavra, expondo este texto, a vida desses homens que traz grandes exemplos, ensinamentos para a nossa vida. Que, Senhor, possamos ter na nossa mente sempre a obediência, Amém. Senhor, incondicional. Que possamos ter sempre condição e graça dada por Ti de obedecermos a Tua voz, de fazermos a Tua vontade, de cumprirmos com o Teu mandado, para que o Senhor possa estar sempre a abençoar a nossa vida. Continua abençoando cada ouvinte que está, Senhor, assistindo esta série, e que estes textos que estão sendo expostos possam ser uma bênção na vida de cada um. Permaneça conosco, abençoando a cada um de nós, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Se você quer que esse trabalho continue acontecendo, nos ajude, né? Se inscreva no canal, deixa o seu like aí logo embaixo desse vídeo, isso ajuda na divulgação dos nossos vídeos, e pelo menos para um amigo seu, né? Se você tem um amigo que gosta de estudo bíblico, envia para ele. Se você tem um amigo que não gosta de estudo bíblico, envia para ele também, para que ele possa gostar de estudar a palavra de Deus, e que esse trabalho nosso, né, pastores, que é um trabalho difícil, um trabalho árduo, possa ser um trabalho que vá atender a você. Nós estamos aqui por causa de vocês, tá bom? Contamos com vocês, meus amigos pastores, né? Encerramos aqui. Agradeço ao pastor Felipe. Muito obrigado ao nosso amigo internauta que está nos assistindo, que Deus possa abençoar a sua vida. E como estamos falando em liderança de família, quiser entender melhor, terça-feira às 19 horas, programa Restaurando a Família com o pastor Elias Minotti. Não perca, assista, compartilha e curta. Que Deus possa abençoar nossos amigos. É isso aí. Pastor Wanderson, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, meu amigo. Obrigado por mais essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos que irão assistir esse vídeo. É isso aí. Fica com Deus. Até a próxima. Paz do Senhor Jesus.